Boa tarde, galerinha. Vamos estudar? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. Para a gente fazer a introdução desse conteúdo, a gente hoje vai falar sobre o Renascimento e o comércio, na Idade Média. Esse conteúdo é da apostila Dom Bosco, material de estudo de vocês. Vamos prestar atenção na aulinha para responder as atividadezinhas da folha. Beijinho e boa aula. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Natália Freitas de História e hoje nós vamos trabalhar o renascimento comercial e urbano. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos lá? Então, pessoal, o renascimento comercial e urbano, ele teve início na Europa no período que nós chamamos de Baixa Idade Média. Esse renascimento comercial e urbano, ele foi uma consequência direta das cruzadas. É importante a gente falar aqui que o termo renascimento, ele não é um termo adequado, porque ele pressupõe a ideia de que o comércio e as cidades tinham desaparecido, o que não é verdade. Fique ligado. Desde o século XI, quando as cruzadas começaram, o comércio ele ganhou bastante impulso no continente europeu. E aí a gente tem que lembrar da importância das cidades italianas nesse contexto. Gênova, Veneza. Essas cidades elas eram pontos importantes de rotas comerciais de produtos que vinham lá do Oriente, como por exemplo o marfim, o café e as especiarias. Então, esse comércio, essas rotas comerciais que existiram a partir do século XI na Europa, elas contribuíram para aquecer o comércio, inclusive as atividades artesanais, principalmente na região dos Flandres e na costa do Mar Báltico. Esse aquecimento comercial e artesanal contribuiu para o surgimento de feiras permanentes e também a chegada de novas rotas que começavam a ligar essas cidades ali naquele momento. Quando essas feiras começaram a surgir, muitas pessoas começaram a ir em direção a essas feiras, a essas cidades. Inclusive, nesse momento, muitos servos começaram a fugir dos feudos para buscar essa vida nas cidades. Nesse contexto, muitas pessoas começavam a dizer que o ar da cidade tornava os homens livres. Então muitos vão buscar essa ida para a cidade justamente a partir ali desse século XI na Baixa Idade Média. Outro ponto importante é que devido à fuga de servos para as cidades, muitos senhores feudais passaram a arrendar as suas terras. As pessoas que estavam arrendando essas terras dos senhores, elas pagavam os senhores com moedas, e isso contribuiu para uma monetarização das relações, inclusive para o aumento da produção agrícola, assim como para o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas naquele momento. Em relação aos avanços técnicos agrícolas, nós podemos destacar o uso do arado pesado, a rotação trienal da terra e a forma de atrelar os bois. Isso tudo contribuiu para uma geração de excedente agrícola no período do renascimento comercial e urbano. A população de comerciantes, artesãos, eles vão passar a viver no entorno dos feudos. E aí vão surgir cidades com muros, que nós chamamos de burgos. Quem vivia nos burgos eram os burgueses. Inclusive, o termo burguês, ele passou a fazer referência a comerciantes das cidades. Aos poucos, essas cidades que foram surgindo, elas foram conquistando autonomia. E essa autonomia era conquistada por uma carta, chamada Carta de Franquia. Esse crescimento das cidades, da autonomia política dessas cidades, contribuíram para a formação de corporações de ofícios, que eram corporações de artesãos, que uniam os trabalhadores em torno de um ofício, e também para a formação de guildas, que é um tipo de associação de trabalhadores também naquele contexto. Por exemplo, uma corporação de sapateiros ditava as regras de produção dos seus sapatos e todas as normas de comercialização, a fim de proteger os seus grupos de trabalhadores e, consequentemente, aumentar o seu lucro com a venda de sapatos.
Outro ponto que nós podemos destacar também foi a formação de uma liga, a chamada Liga Hanseática, que existiu no norte da Europa. Essa liga, ela criou um conjunto de leis marítimas e comerciais na época, contribuindo para um monopólio comercial no norte da Europa. Devido ao aquecimento do comércio, do artesanato, das feiras que existiam, das cidades que se encontravam por rotas comerciais, nós temos uma monetarização das relações. E isso vai contribuir, inclusive, para o surgimento dos primeiros bancos na Europa, né? Para concessão de créditos, cheques e para, claro, administrar aquele cenário burguês que emergia naquele contexto. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida... Ok, esse foi o videozinho que a gente assistiu. Agora a prof vai mostrar para vocês o material que a prof preparou dentro do conteúdo de vocês lá do Dom Bosco. Vamos lá. Então, renascimento e comércio, né? Assim como foi falado lá no vídeo aula, então não é que o comércio nasceu nessa época, não. Já existia o comércio, as feiras livres, né? As pessoas já faziam troca de mercadorias, mas a partir do Renascimento, então, deu-se importância o quê? A troca de moedas, né? E aí a moeda começou a valer e aí passou então do transição do feudalismo, que eram os trabalhadores que plantavam, e aí depois eles entregavam para o rei aquilo que eles produziam, e o capitalismo, que daí seria o comércio com o dinheiro, com a moeda, né? Eles usavam moedas de ouro e prata e já faziam então a compra e venda de suas mercadorias, tá? Aí tem a imagem do feudo, né, para vocês terem uma ideia de como era. Então aqui, ó, do lado de fora do castelo as pessoas plantavam, aqui era o castelo, e daí elas colhiam e entregavam para o rei, né, e ficavam com quase nada daquilo que elas plantavam. Isso se chamava feudalismo. Então o Renascimento, ele passou a dar valor, então, né, às questões religiosas, ao misticismo, e também ele priorizou o homem, né. Então, assim, o homem ficou sendo o centro da criação, e esse período ficou conhecido como humanismo, né? O homem como centro, né? O homem sendo a criatura importante, feito, né? Tá? Depois, então, o renascimento urbano e o comercial, né? Assim como foi falado, então as cidades surgiram e os burgos, né? Que eram aquelas pessoas que formaram as primeiras cidades, eram tidos como os grandes comerciantes da época. Então, com toda essa evolução da cidade, as pessoas começavam a sair do campo, do sítio, para morar nessas pequenas cidades, tá? Isso se chamou êxodo rural. Era sair das pessoas do campo para morar nas cidades. Isso eles buscavam o quê? Empregos, né? Buscavam a vida melhor, porque a cidade era vista como algo que libertaria, então, essas pessoas, tá? E elas, então, se mudavam, deixavam a zona rural para ir morar na cidade. Com isso surgiram novas profissões, né? O dinheiro, então, era moedas de ouro e prata, começou a circular bem mais rápido e com maior intensidade, com mais força. Os cambistas, né, por exemplo, ganharam espaço na sociedade, pois com o avanço do comércio eram necessárias trocas de moedas para o bom funcionamento das relações comerciais entre as várias regiões da Europa. Então, os cambistas é que faziam essa troca de moeda, e os banqueiros também começaram a existir para garantir e proteger o dinheiro das pessoas, principalmente dos burgueses, né? Então foi nessa época que começou a surgir os cheques, as cartas de crédito, né? Os bancos em si. E aí os artesãos, comerciantes, né? Começaram a se organizar. Isso recebeu o nome de guildas. Essas organizações do comércio recebiam o nome de guildas. Então eles se organizavam, eles fabricavam seu produto e tinham uma corporação, ou seja, um grupo de pessoas que se juntavam, e aí um ajudava o outro a vender esses produtos, né, para que houvesse um pouco mais de lucro. Aí temos algumas fotos das pessoas trabalhando, ó, tá? Olha o comércio como que era, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês consigam, então, responder as atividades da folha, tá? Que vocês têm em mãos. Tenham uma boa aula de história, boas atividades e até a nossa próxima aula.